E hoje temos aqui uma convidada mais do que especial, que vai falar para a gente sobre ergonomia, né? Uma grande especialista aí. E já já eu a chamo, que é a Bárbara, vou fazer o convite a ela. A Bárbara é uma pessoa, né, uma excelente profissional que eu a conheci no Senac Rio e tive a oportunidade de trabalhar com ela na mesma instituição. E a Bárbara é desenhista industrial, especialista em ergonomia, mestre em engenharia de produção. E ela vai estar aqui conosco, né, nessa live, ajudando a gente, né, a, a desenvolver essa live do dia. Então, eu acredito que teremos hoje uma grande live, como de costume, lembrando que o canal, ele é um canal extremamente, né, com o intuito de gerar material de consulta pós-live, que fica disponível. É uma honra estar aqui fazendo esse trabalho para vocês e com vocês, né, através da QSMS Consultoria e Treinamento. E desde já agradeço aí a Bárbara por essa disponibilidade e nos dá o privilégio de aprender hoje, né, o conceito de ergonomia com uma especialista que, além de uma grande e querida amiga, é uma pessoa que tem um know-how específico, né? Ela trabalha na área de produção, é desenhista industrial e é especialista em ergonomia. Então, acreditamos hoje que a live será, né, uma live de um conteúdo bem apropriado, bem bacana e bem consolidado. Que a gente fala que hoje, né, a ergonomia ela está conosco no dia a dia, né, na nossa casa, nas nossas atividades, afazeres de casa, bem como na indústria. Então a Bárbara vai estar aqui hoje tirando umas dúvidas inerentes ao trabalho home office, o que é uma linha de produção adequada para desenvolvimento de trabalhos que não gere lesão e riscos no colaborador. Então acredito que essa live, né, não tenho certeza que será um divisor de águas na vida de muitos profissionais, entendendo que no mercado de segurança e saúde do trabalho, a gente tem um déficit muito grande de profissionais que são especialistas em ergonomia, né? Tive o privilégio de fazer esse curso, né? Também sou hoje atualmente especialista em ergonomia, mas a Bárbara tem esse know-how há anos. Hoje eu estou vendo que eu vou aprender aqui com a Bárbara a desenvolver esse trabalho. Então agradeço a todos que estão no canal aqui, que estão na live, né? O Vitor Costa do blog, Vitor é um grande querido. Vitor também tem um canal, sigam o Vitor. Vitor tem muito material bacana, é o canal. O Fernando, o Gabriel Maciel, que já foi um dos entrevistados aqui, a Joyce, a empresa Estar Açaí, né, que está sempre conosco também, e a Bárbara. Vou chamar a Bárbara aqui para que ela possa estar conosco e a gente hoje dá início aí à nossa live, né? Então, vou enviar o convite aqui para ela participar ao vivo. Acredito que ela já está entrando aqui conosco. E, pessoal, agradecer a vocês mais uma vez. Pedir a vocês o apoio de que vocês possam acessar lá o nosso YouTube, acessar a gente nas redes sociais, acompanhar. E para que possamos evoluir cada vez mais com essas lives. E tem muita gente bacana aí para vir nas próximas semanas. Acredito que na próxima semana a gente vai trabalhar muito com o conceito de responsabilidade social. É um processo aí bem bacana. E acredito que a nossa convidada será a Cristina Pinheiro, que é além de uma grande querida, uma grande profissional, ela é responsável pelo movimento Desenvolvimento Sustentável no estado do Rio de Janeiro. Então ela faz um trabalho social interessantíssimo. E aí nós vamos entrar aqui com a Bárbara. Agradecer também a Eliette e agradecer o João Bittencourt, que entrou aí. João, muito obrigado pela presença. Obrigado a todos que têm contribuído aí para o canal, para o sucesso
e partilha do canal. Olá, Bárbara! Olá, tudo bem? Como é que é, Bárbara? Tudo bem, querida? Como você está? Tudo bom? Tudo bem, tudo certinho. É um grande prazer estar aqui junto com você. É um grande privilégio para a gente estar aqui com você. A gente entende que a gente está numa live e a live acontece de tudo, né? Criança descarrega, criança aí, você que é uma mãezona aí, pode vir a fazer uma interferência, isso é normal, tá? Mas Está em home office, né? é importante que a gente, né, em home office, consiga trazer o conteúdo apropriado para as pessoas para que elas saiam com entendimento. Quais os impactos da ergonomia, o que a gente pode fazer para melhorar nosso ambiente de trabalho e o ambiente hoje familiar que virou trabalho. Então hoje a nossa live ela é uma live extremamente atualizada, dinâmica e de assunto extremamente importante, né, de grande relevância para o nosso dia a dia, né, para melhoria do É nosso verdade. desempenho de atividades e tudo. Então a gente, Bárbara, eu queria, né, que você se apresentasse para a gente, falasse um pouquinho da sua história, a mãezona que você é, a gente já sabe, né? Eu pelo menos já sei, né? Então, assim, queria que você contasse um pouquinho de você e depois a gente começaria aí com as perguntas, né? Com a modelização aqui, que a gente pudesse agregar um conhecimento apropriado e levar uma informação atualizada, direcionada, com um profissional especialista no assunto. Obrigado e a gente se sente muito privilegiado. Obrigada. Eu que agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui, falar de um assunto que eu gosto muito, que é a ergonomia, né? Bom, eu sou a Bárbara, prazer a todos. Bárbara Odione. Eu sou formada em desenho industrial e tive uma experiência dentro da indústria, né, como designer, mas o que eu gostei desde o período da faculdade era essa tal ergonomia, né? E eu resolvi entender um pouco melhor o que era essa ergonomia, e eu procurei uma pós de ergonomia, foi que aí que eu me apaixonei. E assim, eu fiz estágio numa empresa que prestava consultoria de ergonomia na época que eu fazia desenho industrial. Então já começa daí, né? Assim, então a ergonomia já está desde o início. E aí eu fiz a pós e gostei bastante de conhecer mais. E eu resolvi que essa era uma área que eu tinha vontade de investir, de trabalhar e de estudar. Né? Então eu acabei entrando para a carreira acadêmica, né? E aí eu procurei o mestrado na engenharia de produção, que é super voltado para a ergonomia também, e comecei a estudar ergonomia, mas a parte de ergonomia e projeto. Você está me escutando bem? Está me escutando? Muito bem. Tá. Então tá bom. Que bom. E aí eu passei a estudar ergonomia em projetos de plataformas de petróleo, de indústrias, né? Você tinha uns projetos de pesquisas relacionados a isso. Então a gente fez vários projetos dentro da universidade, né? E que acaba a gente não é uma empresa, mas a gente acaba fazendo vários projetos de pesquisa mesmo, né, com diferentes empresas. E agora estou finalizando um doutorado também na ergonomia e projetos. Caramba, E é hein? isso, eu dou aula na engenharia de produção, mas aí é de desenho técnico, e a gente tá avançando. Cada vez mais a gente está conhecendo um pouquinho melhor da ergonomia, né? Essa paixão que é para mim. Com certeza. E caramba, que pedrada de qualificação em cima da gente, né? Foi muito legal. É, é, é legal que, assim, talvez uma diferente do... Vocês estão no mercado de trabalho na empresa, né? Eu poderia dizer que eu sou uma pesquisadora, né? É uma pesquisadora em ergonomia. E aí uma Não, outra reflexão, né? mas eu voltando que esse mercado todo, na verdade, o que visa é a satisfação de um usuário de um posto de trabalho, de um bom desempenho, de um projeto que seja eficaz, que gere menos doença ocupacional, né? Aumentar os números de doença ocupacional para os trabalhadores que precisam ir para suas casas, ver suas famílias regularmente. Bárbara, falando nisso, né? É uma pergunta que está até fora do script. Qual a importância de um bom layout de trabalho? Ah, o,
eu acho que antes até de falar do layout de trabalho, a gente pensa assim, o que é esse trabalho? Antes de pensar o layout, eu tenho que pensar que trabalho vai ser desempenhado ali. É o trabalho que guia o projeto do layout. Entendi. Né? Entendeu? Então, é uma pergunta, a gente faz uma pergunta anterior a essa do layout. Que trabalho que eu desempenho? Aí, a partir desse conhecimento desse trabalho, é que eu vou pensar no layout que seja mais adequado para cada tipo de trabalho. Bom, que bom. Bárbara, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos tentar tipo, alinhar, fazer uma linha de corte. O que é ergonomia de fato e quais são os princípios básicos? Então, vamos começar, né? Assim, então, eu acho que quem já foi da área de segurança do trabalho, né? Quem trabalha nessa área, já ouviu que a ergonomia é uma explicação mais simplificada, que é a adaptação do trabalho ao homem. Né? Então, esse princípio, né? Assim, eu tenho que adaptar o trabalho ao homem, não ao contrário. Mas a ergonomia, ela quer dizer isso, ela quer dizer que ela vai adaptar, mas ela vai estudar esse trabalho. A ergonomia, na verdade, é estudo do trabalho. Mas não é um estudo do trabalho só por estudar. Eu estudo o trabalho, eu compreendo que trabalho é esse para poder transformá-lo. Só quando eu entendo que trabalho que é desempenhado é que eu consigo pensar, refletir sobre ele e como fazer para transformar aquela realidade. Se ela tá, a ergonomia ela é chamada, né, quando tem algum problema. Então, se tem algum problema, a gente precisa conhecer esse problema. Né? A resposta normalmente não parte do ergonomista. A resposta parte do trabalho, do trabalhador, né? Dessa dinâmica, dessa dinâmica que vai funcionar da ergonomia em analisar esse trabalho. E aí tem alguns pontos importantes, né? Assim, como que ela vai analisar esse trabalho, como que eu vou fazer para compreender esse trabalho, que aí vai ser através de uma análise, de uma observação, de uma entrevista, não só da entrevista, né? A entrevista não pode ser descolada, né? Da minha observação, dessa contextualização do que é o trabalho. A ergonomia, se eu puder falar um pouquinho mais sobre ela, ela não é a primeira, né? Assim, ela tem origens em outras disciplinas, outros estudos anteriores a ela, que já pensavam, né, sobre o trabalho. O próprio Taylorismo, né, assim, você tem um estudo da eficácia, né, do trabalho, para saber como é que aquele trabalhador vai desempenhar, ele estudava efetivamente o trabalho, né, o início da psicologia do trabalho. Então, a ergonomia surge, ela bebe um pouco dessas fontes, e ela começa a se estruturar como uma disciplina a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, no pós-guerra, que a gente tem uma situação forte, né, de necessidade de retomada, né, industrial, né, eu preciso produzir. A própria Segunda Guerra, onde se tem um caso famoso da Força Aérea britânica, que os aviões caíam, eram aviões super modernos para a época, mas caíam porque os pilotos não sabiam pilotar, eram pilotos experientes e não conseguiam. E aí a ergonomia surge com uma proposta com uma equipe interdisciplinar, né, diversas disciplinas juntas, para entender, diagnosticar que trabalho é esse, que problema é esse, e propor uma solução. E aí se tem uma organização, né, das informações, né, na cabine do piloto, que é padrão até hoje. Todo avião vai ter o mesmo.
acho que a internet da Bárbara deu uma travadinha. A gente espera voltar aqui, porque a gente sabe que em questões de ao vivo sempre tem alguns contratempos. Falhou um Voltamos? pouquinho, você voltando. Agora Fala, você falou fala. aqui na Voltamos. capinha dos pilotos. No... Oi? Não, você falou que na época a cabine dos pilotos. Sim, não, então, teve um estudo, travou, destravou agora? Travou. Destravou? Foi feito esse estudo interdisciplinar, né, com diversas especialidades para entender, diagnosticar, e o resultado foi uma padronização das informações na cabine do piloto, que é padrão até hoje. Né? Então, as informações são padronizadas. Ele muda o avião, mas informações importantes, ele sabe o posicionamento de cada uma dentro do avião. Então, esse foi até pelo conceito da ergonomia cognitiva, né? Então, a gente... Verdade. É igual o carro, né? Muda o conceito, muda a estrutura, exatamente. O comando básico. Vai ser, a marcha vai ser ali, o mostrador de velocidade, o carro é um ótimo exemplo. Mostrador de velocidade, alguns vão mudar aquele botão de emergência, né? Assim, um fica em cima do painel, outro fica do lado, mas as informações ficam mais ou menos padronizadas ali na frente do motorista. E aí, acho que teve uma pergunta que eu acabei lendo antes de cair aqui, eu acho que isso vai responder. Que após Costa, qual a sua avaliação da ergonomia do Brasil em relação ao resto do mundo? Então, aí após eu acho que essa parte histórica ajuda a entender isso, né? Porque, assim, no pós-guerra, a gente acaba sendo criadas duas correntes, vamos dizer assim, né? De ergonomia. Uma que é a ergonomia dos fatores humanos, que mais voltada na Inglaterra, Estados Unidos, que é uma ergonomia que ela tem um estudo científico do homem com seu ambiente. O que é isso, Bárbara? O que é isso? Normalmente são estudos de laboratório para entender quais são os limites, né, do homem em certas situações. Então eu vou fazer estudos antropométricos, né, das medidas, para entender. No desenho industrial a gente usa muito isso. Porque eu preciso planejar, eu preciso projetar uma cadeira, eu preciso saber a altura da cadeira, de acordo com cada população, né? Então, eu vou, por exemplo, até da área de segurança, quanto o solado de uma bota de segurança pode aguentar de temperatura, né? E resistência dos materiais, o frio, vai trabalhar num local, né? Aqui perto da minha casa tem uma fábrica de gelo, então você fica maior calor e os trabalhadores estão na rua de casaco, porque eles estavam dentro de uma câmara fria, né? Então, assim, é mais voltada para esse estudo muito do laboratório para entender os limites, né? E aplicar isso no trabalho. E uma outra vertente, que é a ergonomia que a gente chamava de francesa, mas agora é a ergonomia da atividade, que tem origem na França, que ela já considera que o trabalho ele precisa ser analisado em loco, situado. Eu preciso estar no trabalho para ver. Porque o estudo de laboratório ele não vai considerar diversas coisas que acontecem no meu trabalho. Tem diversas variabilidades, até pessoais de cada trabalhador, né? Assim, então, cada situação é única e a gente precisa entender. Então, eu acho que isso... E eu acho que isso... Desculpa te cortar, mas eu acho que o que o Vitor falou, a gente ainda tem um pouco essa divisão, entre aspas, né? No estudo da ergonomia, os congressos, você tem os dois tipos, né? A ergonomia da atividade e a ergonomia de fatores humanos, ali meio que caminhando. Não que uma não exclua a outra, a ergonomia da atividade vai analisar o trabalho, mas ela também vai precisar das informações geradas no laboratório em certo momento, né? E eu acho que o Brasil também está nessa mistura de alguns trabalham muito com a parte de fatores humanos, outros trabalham com a da atividade, né? Assim,
não tá... Aqui a gente meio que deu uma misturada nas duas. Exatamente. Tendo em vista aí, eu faço bastante trabalhos na empresas, você vê cada empresa tem um perfil diferente, tem umas que tem workstation agora com cabines moderníssimas, com mesas que tem um sensor de elevação e ascensão, cadeiras que você trabalha sempre sentado, se um colaborador ficar muito tempo, estações que ele consegue trabalhar de pé e depois consegue sentar pela cadeira normal. Isso, como você falou, né, é ergonomia da atividade, é aquele feedback ali de que os trabalhadores estão trazendo melhorias e isso, né, falando em sistema de gestão, é até uma questão da ISO 45001, que é a participação em consulta, então o trabalhador está sempre imputando informação no sistema para que a pessoa, que o sistema estrutural, né, do ambiente adequado possa estar melhorando a cada dia. Né? Como a gente fala na nossa casa, né? A gente tinha antigamente uma cadeirinha de madeira, hoje quase não se vê mais a cadeirinha de madeira para mesa de jantares e tudo mais, né? Que hoje passou a ser o nosso ponto de trabalho e está tudo misturado. Eu estou numa mesa de jantar agora. Né? E hoje a mesa de jantar é o nosso principal ponto de trabalho. O posto de trabalho. Quando eu estou muito Virou cansado, posto eu vou de para a cama. trabalho. Quando eu estou menos cansado, eu vou no sofá. Exatamente. Sucessivamente. E, Bárbara, qual é um dos maiores desafios hoje de se desenvolver efetivamente um programa de ergonomia onde você possa avaliar um bom desempenho? Então, eu acho que tem o desafio da entrada, né? De se criar, de se permitir, né? Assim, porque quando a empresa está disposta a criar um bom programa de ergonomia, ela também está disposta a escutar a parte dos trabalhadores. Né? Assim, porque eu acho que a ergonomia ela vai trabalhar, ela não vem de uma coisa imposta de cima para baixo. Ela vai propor um diálogo. Né? Então, eu acho que começa pela abertura desse diálogo e em escutar um trabalhador, um operador, que pode trazer soluções super interessantes, porque ele conhece efetivamente o seu trabalho, o seu próprio trabalho. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é essa abertura de diálogo. Né? Assim, quando eu permito que os trabalhadores também possam dialogar comigo para a gente tentar construir algo junto. Eu acho que esse é o principal. A principal coisa. Quando esse diálogo se permite abrir né, dentro da empresa, é entender que o nosso trabalho, como de todo mundo, você até comentou assim, eu trabalho na mesa de jantar, quando eu canso eu vou para a cama, quando eu canso eu vou para o sofá. Eu acho que a maioria das pessoas está assim, né? Nosso trabalho varia ao longo do dia. Os maquinários, no caso industrial, né? Os períodos de produção são diferentes. As pessoas, né? Os trabalhadores, eles iniciam super de manhã, você está super bem disposto, e no final, depois de, sei lá, no final do turno, você está cansado. Então, assim, a gente tem mudanças internas, variabilidades físicas mesmo, né? Mental de cansaço, e, igualmente, a indústria também. É uma máquina que para, é um computador, é a internet que falha, é o computador que demora a ligar. Então, assim, essas variabilidades, elas precisam ser consideradas. Né? Assim, elas precisam... Porque não adianta eu querer aumentar a minha eficiência produtiva, né? Querer aumentar a minha capacidade produtiva, sem refletir em como está aquele sistema de trabalho. Se tem uma máquina que está precisando de manutenção, ela está travando e o trabalhador vai ter que ter estratégias para pular. A gente analisou uma fábrica que eles estavam numa alta produtividade, num período de muita produção. Acho que travou de novo. Travou? Não, travou não. Num período de muita produção. E
e uma máquina quebrou e teve um trabalhador que ficava na linha produtiva, né, ficava empurrando, porque ele também considerava que aquilo era importante. Então o trabalhador está lá também para cumprir o seu objetivo de produção, né? Assim, então a gente precisa entender. Se sentem pressionados, Sim. se pressionam com entregar esse resultado, né? Sim, pressiona. E ele vai fazer as tripas de coração, né, para conseguir atender isso. Ele vai se esforçar, mas ele vai cansar. Então, assim, entender também que esse trabalhador tem um sofrimento, né, o cansaço, as dificuldades do trabalho, mas também tem muito prazer em conseguir produzir, né? O trabalho, se a gente for analisar, ele é a maior parte da nossa vida. A gente passa muito tempo trabalhando, né? Então, ele faz sentido para a gente. O trabalho, ele faz sentido para o trabalhador, né? Para a maioria de nós. É uma locomotiva da gente, né? A gente tem uma motivação. Um bom Exatamente. trabalho, um bom ambiente de trabalho nos gera motivação. Isso Eu mesmo. queria compartilhar uma coisa com você, assim, eu vou em diversos tipos de trabalho, né? Como você falou aqui, e tem hora que você pega aquelas indústrias extremamente automatizadas, tá lá a pessoa impecável, com uma boa vestimenta, como você pega os profissionais que toda hora tem princípios de falta de material, equipamento que é do todo, mas esses profissionais que estão nessas empresas que são totalmente automatizadas, quando param, é um estresse incrível para colocar o processo para funcionar novamente. E isso de questão de fatores ergonômicos e psicológicos é muito complicado, porque a pressão pela produção são milhões investidos, é muito recurso, é muita tecnologia, é treinamento por empresas estrangeiras, equipamento sempre vem de fora, e isso gera muita complicação dentro do ambiente de trabalho. E assim, você tocou num ponto super importante, Ramiro, assim, porque quanto mais automatizado é a minha indústria, menos o trabalhador participa e entende daquele processo. Uhum. Quando ele consegue entender, ele sabe onde está o problema, né? Assim, nasquelas que tem mais problemas, assim, toda hora para e tal, ele sabe, ele conhece bem do processo. Quando a gente automatiza, a gente afasta cada vez mais o trabalhador desse conhecimento. Eu não estou falando que não é para automatizar, né? Assim, mas quando uma máquina para, é difícil compreender como que ele pode fazer para que ela retorne, né? Assim, por isso que é muito mais... Não que a outra não seja estressante, lógico, uma máquina que está dando problema de manutenção é problemática sempre, né? Assim, tá dando problema, tá parando e tal, mas uma máquina que está parando, você não sabe o porquê, não sabe a origem desse problema, porque você não tem noção de como ela funciona, né? Assim, você aprendeu a mexer aquela partezinha, mas você não entende como é que é o processo dela, né? Então fica mais complexo mesmo, assim. E aí acaba gerando uma pressão, um sofrimento para aquela equipe, né, que está trabalhando. Uma pressão danada. Sem contar no risco, né? Que ele acha que ele pode, sem conhecer, colocar a mão, expor seu corpo àquela máquina. Aí você quebra uma máquina de pessoa, se machuca. Pelo lado emotivo, colocar a mão acidentalmente nessa máquina e vir a sofrer acidente. Isso é um histórico comum na indústria, né? Infelizmente. Sim. Principalmente em tempos de pressão por produção, né? Exatamente, né? Que é o momento, né? É o século XXI. É verdade, é verdade. Alto momento de produção e consumo. Né? Então, Bárbara, deixa eu fazer uma colocação, uma pergunta aqui. Quais são os impactos da ergonomia com o trabalho home office? Caramba! Então, o trabalho home office ele já existia de certa forma, né? Assim, mas eu acho que a maior parte de nós trabalhava, eu já fazia um home office há um tempo, mas a maior parte de nós trabalhava dentro das empresas. Agora o home office virou... Travou? Destravou. Agora o home office virou oficial, né? Assim, é meio que obrigatório. Mas foi de uma hora para outra, né, Ramiro? Não teve uma preparação. Não, planejado, não. Eu lembro
Existem uns relatos de uns amigos, assim, ó, 15 de março, 13 de março, ó, 15, 13 a 17 de passa março. foi nessa confusão, passa na empresa, pega o teu computador e não aparece mais aqui, né, assim, tipo, ou nem vem, dá um jeito de buscar depois. Então, assim, só que nessa situação, o que a gente tem? Não só as empresas foram para home office, mas todos os nossos familiares ficaram dentro de casa. Para as famílias que têm filhos, as escolas também pararam, né? Então agora a gente tem uma situação em que o nosso ambiente nosso ambiente de casa está totalmente diluído, misturado com o nosso ambiente de trabalho, né? Assim, essa é uma complicação difícil, né? É difícil de você gerenciar isso, né? E eu acho que 80% da população jamais pensou que um dia ia ter que fazer o trabalho dentro da sua própria casa, né? É bem complicado esse Desculpa. momento. E aí, Sim. na verdade, a gente tem inúmeros impactos, né? A gente tem desde as pessoas que trabalham em casas de família, desde pessoas que trabalhavam como costura, passaram a fabricar máscaras para poder ter um sustento de vida. A gente tem profissionais que tinham indústrias de ponta, com estações de trabalhos magníficas e agora estão dentro das suas casas com não mesma estrutura, talvez não conseguindo entregar o resultado de forma no qual entregava, porque tinha todo o ambiente climatizado, todo o ambiente apropriado, e hoje ele está Internet, né? compartilhando com cachorro, com filho, com marido, com compra, alguém entregando uma coisa, alguém batendo na porta. Então, assim, está meio que uma loucura. O que você acha desses impactos, né, para os trabalhadores que estão dentro de casa e como é que você vê isso? E qual a medida de recomendação que seria mais apropriada para esse momento? Então, eu acho que primeiro é que a gente entender a situação que a gente está, né? Assim, depende muito. Você tem empresas que, passado esse susto inicial, elas disponibilizaram, as empresas maiores, né? Assim, disponibilizaram uma verba para o funcionário montar o seu posto de trabalho em casa. Alguns disponibilizaram computador, monitor extra para o funcionário levar para casa. A cadeira que se utilizava, eles puderam levar para casa. Mas, assim, eu acho que é preciso entender que agora os horários estão totalmente misturados com as tarefas domésticas. Desculpa, com as tarefas domésticas, com as tarefas de cuidados de idosos, né, que estão em casa, de crianças, né, e que o tempo de cada um tá diferente. Eu acho que eu acho que perceber isso, né, assim, é importante nessa situação, né? É entender que antes aquele funcionário, né, aquele trabalhador, ele estava na empresa, ele ia parar na hora do almoço, ia almoçar no restaurante, no refeitório, ia voltar, ia conseguir, né, sentar no seu posto de trabalho e voltar a trabalhar. E agora não, agora ele tem que fazer a comida, né? Tipo, cuidar do filho, atender outras demandas. Você falou, tem um problema importante de internet também, né? De qualidade de internet, né? De qualidade de computador, né? Que é diferente de quando você está com toda a estrutura E quando você está na na empresa, fala empresa. assim, vou ligar para o TI vem aqui e resolve. Resolve. Remoto, né? E em casa, como é que funciona isso? A própria situação, a gente tem uma situação, assim, os professores, né? Que de uma hora para outra tiveram que dar aula remota, né? E todos eles, com certeza, estão trabalhando muito mais do que uma atividade prática, porque tem que gravar aula, tem que botar para subir, precisa de uma internet, precisa botar esse material na plataforma. E isso, todo mundo está passando por isso, né? Quem envia e-mail para a empresa, quem participa de licitação, quem faz projetos, talvez a máquina que ele tem não consegue fazer os projetos, o programa é pesado, a internet não ajuda. Então, assim, são inúmeros fatores que afetam a gente psicologicamente e fisiologicamente.
Pensando no Exatamente. conceito ergonômico, né? Acho que todo mundo, quem não ganhou um quilinho, né, na pandemia Verdade. devido a essa ansiedade? Porque assim, eu quero produzir e não estou conseguindo, e isso gera um distúrbio fisiológico muito grande, um É estresse verdade. aumentando muito grande. Então a pessoa já está perto da cama, vou dormir, quando acordar eu resolvo isso. E é isso aí, só vai aquele trabalho de procrastinação que a gente vai jogando para frente, vai jogando para frente, só que vai ter um momento que a empresa vai falar, e o resultado? As coisas precisam acontecer, né? O mundo não parou, ele está se Não. adaptando a uma nova forma de idealização de trabalho, de necessidade de melhorar alguns processos de trabalho, mas ele não parou. Não, e é interessante, Ramiro, assim, eu acho que a gente precisa também entender, porque como a gente está em casa, né, assim, então, esse limite está muito pouco definido, né, a gente precisa, a empresa também, né, assim, e você, o próprio trabalhador, ele precisa colocar certos limites, né, de trabalho, porque senão daqui a pouco você está fazendo reunião meia-noite, né? Assim, né? Você está em casa, não vai sair, então a gente tem situações de reuniões que eram presenciais, agora são à distância, né? Assim, Uhum. não só a dificuldade do computador e internet, né? Mas esse compartilhamento de informação também, né? Fica mais dificultado e a gente precisa ter estratégias para conseguir fazer isso, né? Tem alguns softwares que as empresas estão usando que facilitam e tal, mas essa organização do trabalho que eu acho que é mais complexa, porque você está em casa e é difícil definir esses limites, né? Exatamente. É, Tem umas colocações aqui, tem um bombeiro socorrista aqui, que é um membro aqui que está sempre atuante no canal. Como consultor, ele de fato não vê muitas notificações do Ministério do Trabalho elencadas na NR17. A Rosivane perguntou, temos como executar um checklist home office? E o Gabriel perguntou assim, é difícil o ponto de equilíbrio, os gestores também não estão preparados. exatamente, sim. Sim, eu acho que a gente precisa, com relação ao NR17, eu acho realmente que a gente precisa avançar, né, nesse entendimento, né, na ergonomia e efetivamente aplicar, né? Eu acho que efetivamente abrir o diálogo para o trabalho, para compreender esse trabalho. Porque é difícil, às vezes é difícil essa conversa, né? É você escutar também o ponto de vista do trabalhador escutar o ponto de vista do gestor, né? Então eu acho que abrir esse diálogo é difícil, eu acho que talvez por isso que seja também mais difícil de aplicar, né? A NR17. Quando o Gabriel o checklist do pós-trabalho. Olha, a gente tem um artigo que eu gosto bastante que chama Cadeirologia, o mito da postura correta. E aí, se botar no Google, ele aparece. E que ele vai falar que eu posso ter a cadeira mais ergonômica possível, uma mesa super ergonômica, mas sem considerar o ponto de vista do trabalho, não vai servir. Porque eu preciso entender como que é esse trabalho e para que ela serve. Não é a cadeira que é ergonômica, é o uso dela de acordo com o trabalho que a torna ergonômica. Então, assim, não adianta eu botar uma cadeira de última geração e o meu trabalho é extremamente tenso. Né? Eu trabalho numa sala, agora nem falo de home office, né? Mas assim, eu vou citar um extremo, assim, trabalho numa sala de controle, né? Estou controlando uma refinaria, uma plataforma de petróleo, e é tenso, está uma situação de emergência. O trabalhador ele não vai encostar e manter uma postura correta de jeito nenhum, né? A situação é tensa para ele, né? E ao mesmo tempo, a gente está em casa, está trabalhando. Eu não consigo, eu acho que ninguém consegue o tempo inteiro, reto, postura correta, né? Os braços 90 graus, altura, não dá, porque nosso corpo é dinâmico. Eu acho que a gente precisa entender isso. O nosso corpo é dinâmico e a gente vai começar na mesa, vai terminar no sofá, né? Assim, a gente vai alternar. E a gente vai alternar isso e deve se alternar.
né? Eu trabalhei, eu me concentrei, eu digitei, fiz meu relatório, fiz meu trabalho, mas agora eu vou fazer uma reunião e eu me permito sentar no sofá, não tem problema, eu não preciso ficar estático. Eu acho que o problema é ficar parado, né? Estático. A gente entender que o nosso corpo é dinâmico e o nosso trabalho também. E no dia a dia, durante o período de trabalho, ele vai modificar. Né? Então, eu acho que isso é importante entender. Por isso que eu falo, não sei se tem um checklist, mas é a gente perceber, tá dando certo? Eu estou conseguindo produzir dessa forma? Para mim, né? Vou citar o caso da Bárbara, que faz home office. Eu trabalho, eu tenho meu escritório em casa, então eu tenho minha cadeira. Em alguns momentos eu preciso realmente estar com a minha cadeira mais bem posicionada, eu preciso estar mais reta, porque eu estou me concentrando em escrever alguma coisa, né? Assim, agora, se eu estou fazendo uma reunião, eu posso mudar de posição, de postura, não tem problema, isso é rígido. E tem até alguns estudos, Ramiro, os estudos científicos, alguns artigos que falam que quanto mais você tenta manter a postura correta, ereta, mais você pressiona os discos lombares, né? Assim, então, que fala de uma postura mais relaxada, eu retiro um pouco dessa pressão. Isso são estudos, né? Eu sou designer, tá, gente? Não sou da área da saúde, mas tem os estudos que dizem isso. Então, assim, eu acho que quanto mais rígido, pior pra gente. Eu acho que a gente tentar, sim, manter uma altura da sua tela do seu trabalho de computador, né? Na altura dos seus olhos, que você não faça hiperestenda sua musculatura, né? Assim, mas que permita também modificar sua postura ao longo do seu dia a dia de trabalho. Eu não vou entrar muito nisso porque eu não sou fisioterapeuta, né? Eu não sou da área da saúde, mas do projeto do posto de trabalho a gente entende. Então, assim, eu sei, tem que ter altura, a cadeira tem que, de preferência, seja regulável, mas que permita que isso seja modificado ao longo do tempo, né? Assim. Legal. E só para ver aqui, todos conhecem, né? A NR17, item 17.3.3, fala das condições mínimas da cadeira para execução do trabalho. E, Bárbara, fala para a gente a importância das pausas em determinado ciclo de trabalho, quando ela é importante. Então, principalmente porque eu não consigo, igual da cadeira, né? Fisicamente, né? Eu não consigo ficar o tempo inteiro reto na mesma posição, né? Assim, e para minha organização do trabalho também, para eu refletir, na parte cognitiva, né? Para eu pensar, para eu trabalhar, para eu conseguir concluir o meu trabalho também não. Então, elas são importantes para que a gente renove, né, entre aspas, né, descanse períodos que a gente está muito atarefado, muito concentrado, descanse para conseguir permitir isso. Eu estou falando do trabalho mais cognitivo. No trabalho que exige esforço físico, eu preciso realmente dessas pausas, porque meu corpo não aguenta fazer o esforço físico. Exatamente. Né, de turno, então você precisa realmente de tempos de pausa para conseguir se recuperar e continuar o seu trabalho. Verdade. Tá travando, eu acho. Não, tá só a sua voz. Só travou só a voz. Tá. Sua voz tá... Então tá ótimo. E, Bárbara, fala pra gente, o que, do seu ponto de vista, como especialista em ergonomia, o que muda com a pandemia? Nossa, é uma pergunta complexa. Muda porque a gente agora tem... Acho que a primeira coisa que a gente pensa é que a gente tem... Vão ser criadas, né? E já tem normas, né, de segurança totalmente diferenciadas, né? Distanciamento, uso de máscara, não pode ter aglomeração. Então, você tem algumas empresas replanejando seus espaços de trabalho, seu layout de trabalho, né? Antes, você tinha aqueles escritórios
muitas empresas adotaram o escritório, aqueles que são landscape todo aberto, né? Que você bota vários postos de trabalho próximos, e agora isso já exige que tenha um distanciamento. Dentro da sua fábrica também você vai ter que fazer esse distanciamento. Então, as normas de segurança eu acho que vão ser mais rígidas, principalmente por causa disso, né? E outro ponto que eu acho que muda é a introdução mais firme, mais forte do home office. Eu acho que algumas empresas vão acabar realmente adotando o home office como alternativa de trabalho, mesmo no pós-pandemia, mesmo sem ter a necessidade, porque isso gera também facilidades, né? Você não precisa ter um local físico para essas pessoas, você não precisa estar todo mundo ao mesmo tempo, né? E a gente acredita também que o trabalho home office ele traz um outro grande benefício, né? O acesso aos familiares, ali saber que está todo mundo perto, você tem também a questão da uma boa alimentação, que você prepara seus alimentos, você tem algumas regras, só que tem que ter muito Dá mais cuidado entre trabalho, né? esse lado pessoal É. e esse lado profissional dentro de casa, porque um não pode sobrepor o outro, senão você perde rendimento no trabalho, né? Nossa, mas Então, isso é um limite difícil até é muito difícil. de E o controlar, ser né? humano, Porque o ser humano tem essa necessidade de relaxamento. Aí, se você exagerar um pouquinho, você acaba comprometendo, de fato, o é, resultado da necessidade do seu desempenho. é verdade, a gente precisa ter a disciplina também de criar esse momento. Mas assim, entender, eu acho que o Gabriel até comentou assim, é difícil, é uma situação totalmente nova para os gestores também, né? Não é um home office normal, né? É uma home office meio que obrigatória e que vai continuar. E, Mas e acredito que a postura dos gestores é entender porque o resultado não está sendo entregue, não criticar sim. porque o trabalho de fato não foi entregue, né? Eu acho que eu acho que é a principal proposta da ergonomia, né? Que é abrir o diálogo. Eu acho que é isso, é compreender e ver o que a gente pode transformar. De repente, esse trabalhador ele precisa trabalhar em horários alternativos, que não é o mesmo de todo mundo, né? Assim, eu posso até citar a mim como exemplo. Na parte da tarde, as crianças estão tendo aulas remotas também da escola. Então, eu vou trabalhar na parte da manhã e no depois de tarde e noite. Né? Então, você também adequar os seus horários de trabalho, porque está tudo misturado em casa e a gente precisa também entender que, de repente, o outro funcionário não está respondendo aquele e-mail porque ele tá em outras atividades, mas que ele vai responder, né? Assim, é o cuidado da disciplina para não se perder, que eu acho que é difícil, foi o que você falou, né? Assim, E mas entender, também de e entender que ele vai responder dentro do dia, né? é, Entende que não posso jogar, deu 5 horas, não, eu vou responder dentro do é, dia. Não é à toa que também tem algumas regiões do Brasil que as pessoas param entre meio-dia e 2 e pouco, vão para suas casas, voltam pós-trabalho, até mesmo para melhorar desempenho, né? sim, Então, você sim. tem várias particularidades, o Brasil é gigantesco, tem várias particularidades de execução de trabalho, de paralisação, né? E em coisas que a gente aprende a cada dia. É um aprendizado contínuo que a gente tem passado. É verdade, é verdade. E em relação a mecanismos, Bárbara, que mecanismos você orienta aí para as pessoas que estão em casa? Tipos de paradas, exercícios, se necessário, formas de execução de trabalho? O que você orienta para essas pessoas? Olha, eu acho que a gente vem de uma corrente da ergonomia, né, que ela pensa muito que o trabalhador ele tem as estratégias, né, ele sabe quais são as estratégias necessárias para ele conseguir produzir. Né? Então, até por isso que uma das coisas que até a NR17 comenta, o manual da NR17, mas que quando eu faço uma análise ergonômica do trabalho, né, que o ergonomista entra na empresa e vai analisar o trabalho, ele vai entender como esse trabalhador faz para fazer, né, assim, como ele faz para fazer a tarefa dele, como ele faz para trabalhar.
A partir do momento que eu entendo como ele faz para trabalhar, eu sei quais são as estratégias, né? Ou ele me diz quais são as estratégias, ou eu observo quais são as estratégias que ele precisa fazer e eu vou fazer as adequações necessárias, né? Então, sem saber, assim, é uma pergunta difícil, porque sem saber qual é o tipo de trabalho, eu não consigo falar uma coisa generalizada. Um exemplo, de home office, é ideal que eu tenha um lugar que eu consiga me concentrar, né? Que eu consiga fazer reunião, né? Que eu consiga me concentrar para ler, para escrever, para produzir um documento. E aí você citou do caso das costureiras. A costureira ela vai precisar de um ambiente que ela tenha lugar para a máquina dela, né, de costura, o lugar para ela armazenar os tecidos que ela vai utilizar, as produções que ela já fez, né, todos os acabamentos, aviamentos que é necessário. Então, assim, essa organização passa muito do trabalhador entender como que ele vai produzir melhor o que ele tem que fazer. E é o que a gente fala que é o saber fazer do trabalhador é extremamente importante para a ergonomia. É a partir daí que a gente consegue adaptar, projetar novos postos de trabalho, novos tipos de trabalho, né? Pensar num novo projeto de trabalho. Não sei se eu te respondi. Respondi? Não, respondeu sim. E lembrando, né, como a Bárbara falou que nossa especialista do dia, o Ministério do Trabalho, né, tem seus manuais de aplicação lá do NR17, tem a própria NR17, tem a questão agora da NH 011, que fala da iluminação dos interiores, né, não mais atendendo a antiga NBS 5413 e a BNT 8995-1. Então, a Fundacentro se posicionou em relação a essas características luminárias. É importante que a gente tenha um ambiente, né, com uma condição, uma umidade, né, apropriada, uma temperatura apropriada, né, com uma questão de movimentação apropriada, que é muito importante. Eu acho que ninguém gosta de trabalhar apertado, é ruim. Por exemplo, eu sou alto, então eu trabalho num ambiente apertado, eu me sinto desconfortável. Então é buscar essas questões, né, de trabalho, bem só as condições que favorecem o bom desempenho, para que a gente possa, né, trabalhar. E hoje a gente tem a questão, né, dos barulhos externos, né? É um cachorro, é uma família conversando, é alguém chamando, é um carro do ovo passando. Então, assim, a gente tem inúmeros contratempos que no momento de um trabalho isso possa gerar em você um estresse momentâneo. E aí você não desempenhando aquela atividade e aquele trabalho no qual você acordou de manhã com um planejamento de fazer aquela tarefa, entregar aquele resultado. É bem complicado. É verdade. Eu acho que é parte da gente também refletir, né? Como é que... E a gente saber fazer do que a gente precisa. Eu estou trabalhando muito tempo no computador, eu estou ficando com muita dor, né, assim, no meu pescoço, não tá legal. O que eu posso fazer? Eu não tenho como comprar um suporte de monitor, mas eu tenho um livro antigo, eu tenho uma caixa que eu posso adaptar e elevar a altura do meu monitor, né? Então, assim, eu posso também, eu acho que é observar como que está trabalhando, o que está ruim e como que a gente pode melhorar nessa situação que a gente não tem muito alternativas, né? A gente está em casa e a gente precisa adaptar. Eu acho que é um ponto, né? Bárbara, chegamos às 19h55. Tem uma pergunta do bombeiro socorrista que ele fala assim: sobre as doenças causadas pelo estresse no trabalho. Não são relevantes pelos gestores, porém, temos afastamento ao trabalho por doenças como síndrome do pânico e doença cardiovascular. Como fica essa situação? Agora a gente está num período crítico, né? Porque você tem as doenças... essas doenças mentais, depressão, pânico, muito mais exacerbadas pelo período que a gente está vivendo, né? A gente tem os profissionais da ansiedade alta, né? Sim, a ansiedade, os níveis dos profissionais da saúde,
Você vai ver o quanto que você tem profissional. Tem um artigo do profissional da saúde da China, no início da pandemia, que eles relatavam um estresse, depressão muito alto, que era o receio que essa pandemia gera, né? Assim, então, eu acho que o papel da ergonomia é fazer esses gestores também enxergar isso. A gente está num período de dificuldade, de dúvida, né? E a gente precisa olhar. Se uma empresa está com muito afastamento, está com muito problema, síndrome do pânico, ansiedade, doença cardiovascular, a gente precisa entender por que ele está com esse problema. Né? Esses índices dizem que algo não está legal, a gente precisa entender. Né? Assim, eu acho que abrir o diálogo. Exatamente. E, Bárbara, a gente fala que a gente, né, vê assim, a ergonomia é um assunto muito delicado, né? Ela quer umas coisas bem desmiuçadas e a gente entende que o tempo, né, a gente fala que as empresas aprendem ergonomia com o tempo, né? É uma questão cultural, sim, que elas vão crescendo conforme os desafios vão aparecendo e esse ambiente vai sendo construído junto para que gera a consideração, né, de atender essas expectativas de todas as partes interessadas do trabalho. Mas é um fator desafiador, né, para uma organização. É desafiador. É desafiador porque você se propõe a pensar tanto na saúde do seu trabalhador, mas não deixa de pensar na produção. Né? Então, eu acho que esse equilíbrio é importante e eu acho que você falou mesmo. Precisa de uma compreensão ao longo do tempo, de entender que se eu respeito o meu trabalhador, né, assim, esse respeito ao trabalhador também vai gerar maior produção. Né? Porque ele está sendo respeitado, porque ele tem as condições adequadas de trabalho. E ele vai conseguir produzir mais e melhor, né? Assim, de maneira adequada, de maneira consciente, ele vai conseguir fazer o trabalho dele. Né? Então, sem adoecer. Né? Assim, eu acho que a ergonomia se preocupa com a saúde, com a segurança e com a produção. Exatamente. Estamos agora a 2 minutos de encerrar aqui nossa live. Bárbara, aqui é a SMS Consultoria, queria muito agradecer a sua presença. Obrigado pelo privilégio, obrigado pela paciência, obrigado aí com seus queridos filhos aí que você teve todo o cuidado, né? Para que pudesse... Eles estão lá quietinhos, nem vieram aqui. Exatamente. E na verdade, eu estou muito feliz, muito obrigado pelo privilégio de aprender com você hoje, né? E obrigado por tudo, por todo o ensinamento, por todas as dicas, e queria que você falasse aí em mais ou menos 40 segundos que você externa aí para as pessoas e que você deixa de mensagem. Olha, gente, eu queria agradecer, foi um prazer de falar da ergonomia, né? Assim, eu acho que foi um papo super bacana. Eu gostei muito de conversar com você, Ramiro, e conversar de certa forma com as pessoas que nos assistiram hoje. Foi assim, enriquecedor, né, para mim. E é muito legal falar de uma coisa que você gosta, né? Assim, então, foi demais, assim. Um momento, minha primeira live, eu participei da minha primeira live. Foi legal, super bacana. E a gente queria agradecer a todos que participaram aqui dessa live, nossos amigos, conhecidos, nossos queridos que fortalecem o apoio ao canal. Queria que vocês depois visualizassem esse vídeo, que vai estar até sábado lá no YouTube, compartilhe com seus amigos, para que eles tenham entendimento sobre esse momento de ergonomia que é delicado, precisa, de certa forma, uma orientação. Desde já, eu queria que vocês seguissem a gente lá nas redes sociais, indique seus amigos, e a gente está aqui para vocês, né? A nossa informação é para servir a sociedade, para quem busca um trabalho. Muita gente, Bárbara, parabenizando o seu trabalho. Realmente você é uma especialista de ponta. Desde já, muito obrigado. Obrigada a você. Obrigada. Faltam 18 segundos. Um beijão para os seus filhos, um beijão para o seu esposo. Tudo de bom. E até breve. Quem sabe a gente volta aí depois para falar sobre alguma coisa. Nossa, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Obrigada mesmo. Obrigada a você.